Muito boa tarde para vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa TV Unisantos, canal 40.1 no aberto e canal 12 da NET, e também o nosso programa Cidades em Debate nesse momento ao vivo pela nossa página no YouTube, o nosso canal no YouTube, né? E também na nossa página no site da TV, tvunisantos.com.br. Bom, vamos lá, hoje é o dia da feijoada, né? Hoje é quarta-feira, hoje dia 17 de agosto, comemora-se o dia do patrimônio histórico, é o dia do porco, né? Dia do pão de queijo, pãozinho de queijinho, coisa boa, né? E dia do gato preto também, viu? Dia do gato preto hoje, ainda bem que não foi na última sexta-feira 13, né? Senão, ia ter gente que não ia sair de casa. Bom, vamos trazer aqui o nosso boletim da Covid na cidade de Santos. Houve diminuição no número de internados na rede de saúde de Santos, de 153 para 151 pessoas, uma queda de 1,3%, e destas 83 são de Santos e 68 de outros municípios. Houve aumento também no número de pessoas internadas nos leitos e unidade de terapia intensiva, as famosas UTIs, voltados para os casos mais graves, de 91 para 94, né? Uma alta de 3,3%, hein? Destes, 55 são de Santos e 39 de outras cidades. E nesse momento, a ocupação geral dos 558 leitos de Covid disponíveis está em 27%. Entre os 286 leitos de UTI, a ocupação é de 33%. Na rede SUS, a taxa é de 32% e na rede privada, a taxa é de 34%. E a gente sempre deixa também esse site aqui para você justamente entrar lá e obter mais informações, né? É o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, onde você encontra vários dados aí sobre a doença e sobre a pandemia, tá certo? Bom, vamos começar o nosso programa de hoje. Vamos trazer aqui primeiras damas, né? A nossa convidada, a nossa querida Solange Freitas, ela que tá de volta no programa. Ô Solange, quanto tempo? Como é que você tá? Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Oi, Santiago, boa tarde para você, boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer bater um papo com você, com seus convidados, com o Dr. Maurício. Vamos que vamos. Tá certo, o doutor Maurício com a gente aqui, o nosso advogado e comentarista, né, Maurício Baltazar, também nessa tarde conosco. Ô doutor, hoje é quarta-feira, faz lembrar o dia da feijoada, né? Eu acho que vai aparecer alguém ainda que vai querer pagar feijoada, eu tenho a leve impressão, viu? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Santiago, boa tarde, Solange Freitas, boa tarde, toda essa linda e maravilhosa telespectadores e audiência. Realmente a quarta-feira faz lembrar um querido amigo, Luiz Fernando, salvo engano, que está devendo aí a nossa feijoada, como sempre, né? Mas, enfim, que tenhamos um bom programa no dia de hoje, com ou sem feijoada do Luiz Fernando. Ê, Luizão, agora é com você. Deu seu boa tarde também, Luizão. Como é que você tá? Tá devendo a feijoada? Ô, Solange, você não sabe da história. O Luiz tá devendo a feijoada, mas já faz uns 3 meses, né, doutor? Só deixa a gente com água na boca. Falou que ia fazer na casa dele, falou que ia fazer na casa da sogra, e até agora nada, né? Então toda quarta-feira a gente lembra ele disso. Participar do programa para me convidar também. Olha aí, Luizão, tá aumentando a fila, hein? Tá aumentando a fila. Acho melhor você pagar logo isso, hein? Poxa vida, eu vou votar na doutora, ela vai votar em mim. Poxa vida. Então, olha, é o dia da feijoada, mas hoje, infelizmente, não tenho como convidar, porque hoje não foi feita uma feijoada, foi feito um cação com molho de leite de coco com risoto de camarão. Vocês me perdoem. Então, eu não tenho como convidar hoje. Mas a próxima quarta-feira eu vou providenciar e não quero mais passar essa vergonha. Bom, e nós deixamos, doutor, nós deixamos a opção de sábado também, né? Deixamos a opção de sábado. Então, seria mais fácil, que não tem o programa, seria mais fácil. Daí eu convido vocês para ir num restaurante saborear essa feijoada. Olha aí que maravilha, aí sim, agora ouvi mais uma vez uma conversa, né, doutor Maurício? Mais uma vez, né? Vamos ver, acho que chega, né? Acho que chega. Não sou político, hein? Eu não sou político. Ainda bem, viu? Ainda bem, senão eu ia estar reclamando meu voto. Acho que ele quer ter muita sorte, né? Tá vendo?
Bom, vamos começar aqui o nosso programa, então, trazendo a primeira informação, que é uma informação internacional e que deixa o mundo em polvorosa, né? Na última segunda-feira, agora, dia 16, teve um tumulto no aeroporto de Cabul que deixou pessoas mortas, né? Quando uma multidão tentava embarcar em aviões para deixar o Afeganistão, agora dominado pelo Talibã. Quer dizer, o avião que chegava, as pessoas queriam entrar, elas queriam sair fora do país. E teve corre-corre, enfim, né? Foi aquela cena que ninguém queria ver. A agência de notícia Reuters cita relatos de testemunhas de que 5 pessoas acabaram morrendo nesses transtornos que teve no aeroporto. O presidente do Afeganistão, ele deixa o país e admite vitória do Talibã, que assume controle do Palácio Presidencial. As pessoas estão tentando deixar o país após o Talibã tomar a capital Cabul e voltar ao poder depois de 20 anos. O presidente fugiu do Afeganistão e o Palácio Presidencial foi tomado, isso no último domingo, dia 15. Os Estados Unidos atacaram o Afeganistão em 2001 em reação ao atentado de 11 de setembro e tirou o grupo extremista do poder. O então presidente americano Donald Trump assinou um acordo de paz com o Talibã em fevereiro do ano passado, que previa a retirada total das tropas do país em abril desse ano. O atual presidente, o Joe Biden, manteve a decisão e adiou a saída completa para o fim desse mês. Com a retirada das tropas, o Talibã rapidamente reconquistou o poder. O Conselho de Segurança da ONU se reúne para discutir a situação política do Afeganistão. O negócio está tenso, o clima está muito tenso no Afeganistão. Doutor Maurício Baltazar, como é que você vê essa situação? É para a gente ficar preocupado aqui no Brasil também ou não? Todo mundo, né, Santiago? É uma triste realidade e uma vergonha para o mundo inteiro. Para comentar esse assunto, eu gostaria de lembrar um pouquinho a situação do Iraque. Por muito menos, o mundo se uniu, e principalmente sob o comando dos Estados Unidos, invadiram o Iraque sob a acusação de que lá haviam produtos químicos, bombas químicas, que ameaçavam o mundo. No caso do Afeganistão e do Talibã, muito mais do que isso, tivemos o 11 de setembro e toda uma quadrilha, o Talibã, uma instituição absolutamente organizada, que tem comandos hierárquicos, que tem estudo, que tem toda uma instrumentalização para pôr em dúvida, para pôr em ausência de segurança, digamos assim, ameaçar não só os Estados Unidos, mas o mundo livre de modo geral, que recomendaria uma atitude como se teve no Iraque, né? E agora, de repente, perde-se o interesse, todo mundo sai. É fato também que lá no Afeganistão outros poderosos sucumbiram. A própria Rússia, enfim, já estiveram por lá e não aguentaram, perderam e se afastaram. Mas, na realidade do dia de hoje, na insegurança que o mundo vive hoje, até com a suspeita de que o Covid tenha sido não um acidente, mas algo planejado, como permitir que um Talibã administre um país como o Afeganistão, capaz de produzir não só os atentados de 11 de setembro, mas até trazer um cenário confortável para que essas indústrias químicas mal intencionadas produzam circunstâncias de insegurança para todas as nações, não só para os americanos, mas também para os chineses, para os russos, enfim. Eu penso que o mundo, nesse caso representado pelos Estados Unidos, não agiu bem em permitir que aquele povo que nos últimos 20 anos ajudaram, de certa forma, os americanos, e se ajudaram, né, ao mesmo tempo, ficassem ao relento, né, sob o manto daquela pesada espada que a gente já recebeu alguns vídeos aqui de mulheres sendo acorrentadas e sendo executadas em praça pública. Então, eu penso que essa reunião da ONU e dos países organizados reconsiderem e voltem lá a cuidar daquele pedaço territorial do mundo que é capaz de trazer insegurança, atentados para o mundo inteiro. Eu penso que deveríamos reconsiderar tudo isso, Santiago.
E o que chama atenção e o que nos preocupa também é que eles agora têm de volta o quartel-general deles, né? Há 20 anos atrás, eram totalmente estruturados, conhecem muito bem o país, mas aquela ação americana, depois do 11 de setembro, fez com que eles se espalhassem, né? Ali pelo Oriente Médio, vamos dizer assim. Agora não, agora eles vão se alinhar de novo. Ô Solange, isso aí preocupa em questão de segurança também ou não? Preocupa em todos os sentidos, mas com a retirada das tropas já se imaginava que uma situação como essa acontecesse. Envolve muito dinheiro para os Estados Unidos manter toda aquela estrutura que mantinha, envolve muito poder, mas eu gostaria de olhar pelo lado das mulheres, como o próprio doutor Maurício falou, porque a situação das mulheres, voltar aquele retrocesso ao que era quando o Talibã dominava o país, é um horror. A gente vê muitas mulheres fugindo, muitas mulheres se escondendo, não poder trabalhar, não poder estudar, tem que ficar com aquela burca o dia inteiro, se esconder, não viver. Hoje é inimaginável acontecer isso novamente com as mulheres, né? Um retrocesso. Então, eu gostaria de olhar também por esse olhar das mulheres, que são aquelas que vão mais sofrer com tudo isso que está acontecendo. A gente sabe que isso iria acontecer com essa retirada das tropas, né? O mundo deixou isso acontecer, como o doutor Maurício bem falou, mas é preciso discutir também a questão das mulheres. Eu vi alguns depoimentos de deputadas que estão se escondendo com medo de irem para as ruas, porque sabem que esse retrocesso vai acontecer. Eles dizem que não, que eles vão deixar as mulheres terem algum espaço. E o que eles querem dizer com isso, né? Não dá para acreditar muito nisso. Até porque é uma questão de concepção deles, né? É uma forma de religiosidade deles, que a mulher tem que ser mandada, aquela coisa toda. Agora, eu fico pensando aqui, Solange, uma mulher que teve a oportunidade de ver que existe vida, de repente ter que regredir para aquela vidinha que tinha, é um sofrimento duplo aí, não é não? Nossa, acho que a gente não pode deixar isso acontecer de jeito nenhum. Eu acho que assim, a ONU vai sentar para discutir essa situação toda, mas tem que discutir a questão da mulher, sim. Todos estão sofrendo, lá estão, mas as mulheres muito mais. E como você retrocede desse jeito, né? Como deixar a mulher ser humilhada? Não viver, né? Depois de você ter descoberto a vida, estão circulando, né, imagens das mulheres na década de 70, como elas viviam lá, depois com tudo aquilo que o Talibã impôs a elas, e agora esse retrocesso, eu acho assim, que no mundo inteiro, as mulheres também têm que ter voz, têm que dar voz para essas mulheres, e não deixar isso acontecer. Ô Luiz, eu acho que o medo do mundo é que eles se reunissem de novo, né? Porque dinheiro eles fazem, ainda mais lá, né? Agora com o país na mão, eles são os maiores fabricantes de ópio, né? Junto com China, com outros países, né? Agora fica aqui a pergunta, agora os caras vão ter munição para poder se reestruturar em questão de grana. Você acha que com isso o mundo pode vir a sofrer? Porque nesses 20 anos que eles sumiram, né, entre aspas, a gente vê que não, que eles se reorganizaram muito mais e que vem aí cada vez mais trazendo soldados, né, para o lado deles. Como é que você vê agora com essa oficialização deles de volta no país deles, Luiz? Eu vejo como um verdadeiro apocalipse. Eu vejo como o final dos tempos, porque a volta desse Talibã, para mim, é o sinal do retrocesso de tudo de ruim que pode acontecer, não só com o ser humano, mas principalmente com as mulheres. O sofrimento dessas mulheres, você não pode nem imaginar o que elas estão passando. Não passa na nossa cabeça o sofrimento deste povo que está passando, ao ponto de eles correrem para um aeroporto, se guindarem a um pneu de um avião e não aguentarem cair de 200 que teve metros essas cenas também, foram cenas terríveis, de duas pessoas que se agarraram nas rodas do avião e caíram. Sair lágrimas dos meus olhos de tanta coisa errada. Agora, o anúncio
da retirada das tropas americanas fez com que essa organização, que só pensa no mal, onde que só pensa que só vai chegar no lugar que eles querem, matando quem eles acham que tem que matar, porque os princípios da liturgia deles é fazer honra com as mãos. Os deuses deles querem que a gente seja as entregas. Para eles, a pessoa bota a bomba no seu corpo e vai matar aqueles que eles acham que tem que matar. E deixou-se isso acontecer. Há 20 anos atrás, o povo americano foi sacrificado porque um exército ir para aquele local, passar 20 anos, são famílias que perderam seus pais, seus maridos, 20 anos, para tentar resolver um problema que era agudo. As Torres Gêmeas, que eu diga, né? Alguém esperava que malucos pegassem, dominassem avião e batessem naquelas Torres Gêmeas e matassem um número de pessoas que mataram num único dia, naquele dia 11 de setembro. Agora, o que fazer? A ONU tem que providenciar uma solução, ou que retire todas as pessoas de bem e dê guarita pelo mundo inteiro, e esse Talibã fique lá, e se tiver tem que ter alguma solução. Não sei que é, não sei qual é, mas tem que ter alguma solução, porque eles estão munidos de uma crença que só vão para algum lugar se fizerem o mal. Essa é a crença deles. Eles têm um atestado de mente, o Deus dele quer o fim do mundo. Por isso que eu acho que estamos vivendo uma coisa insana. Uma coisa, como o doutor Maurício falou, se esse vírus foi fabricado para colocar no planeta, isso não vem de Deus. Pode ter certeza disso. Ô, doutor Maurício, como é que você vê agora o povo americano? O povo vê isso como uma derrota, como se fosse uma derrota de guerra? Porque há 20 anos atrás, eles jogaram lá os 2 aviões nas Torres Gêmeas, jogaram avião lá no Pentágono, foi uma forma que eles acharam de punir, né? O povo, no caso, os talibãs. Né? E agora, depois de 20 anos, simplesmente 0-0. Será que o povo não fica chateado? De repente, aquela pessoa que perdeu seu parente lá no World Trade Center? Eu não sei se é um sentimento de derrota, viu, Santiago? Eu estou mais para a covardia da atual administração do que o povo americano ser derrotado, porque a história deles é mais antiga e uma história vitoriosa, apesar do Vietnã, que depõe contra. Mas eu acho que é uma situação de, como é que eu vou dizer, de opção política mesmo, né? Eu não sei porquê, mas esse cenário que nós estamos vendo aqui no nosso meio político, de quanto pior, quanto mais próximo do caos, melhor para algumas pessoas, eu estou começando a vislumbrar essa possibilidade no aspecto mundial. Porque não é possível que um país como a China, por exemplo, tenha agido com uma culpa tão grosseira, no caso do Covid, ou até um dolo para produzir uma situação que vem assolando todo mundo. E a mesma coisa com o John Biden, que nessa circunstância toda, sendo o líder da maior nação, ou uma das maiores nações em poder bélico do mundo, permitir que mulheres, principalmente, né, um povo inteiro sofra aquilo que nós presenciamos, que nós vimos aí por meio de vídeo, e o que está acontecendo mais ainda. Pior do que isso, Santiago, permitir a possibilidade de, ora, se aqueles caras, se o Talibã, no Afeganistão do passado, conseguiram fazer tudo o que fizeram no 11 de setembro, essa data fatídica, o que eles vão conseguir fazer agora, líderes de um partido, um acordo assinado com os Estados Unidos, eles ganharam representatividade, eles ganharam uma série de situações que eles não tinham. Então, eu penso que o mal que eles
são capazes de fazer é N vezes maior do que ele fez em 11 de setembro. E com o aval dos Estados Unidos e de outros países de grande potência. Porque nada fizeram, ou deveriam ter feito, não sei, eu não consigo entender essa omissão. Você levantou uma questão interessante, a econômica, o ópio, toda essa questão de sobrevida econômica, que a gente sabe que tem interesse. Armas, comércio bélico, uma série de coisas que acabam movimentando a economia do mundo também. Mas ainda assim, aquele povo está sofrendo, e os Estados Unidos, eu duvido que um americano de bem não esteja preocupado nos dias de hoje com o que eles poderiam ou ainda podem fazer. Nessa fuga, por exemplo, quantos afegãos saíram naquele avião que nós vimos aí no vídeo? Quantos plantados ali não pode ter naquela multidão, porque o controle não tinha nenhum? Quantos espiões do Talibã não podia estar no meio daquele pessoal dentro do avião e que vai poder fazer o estrago daqui a uns meses em qualquer nação amiga, principalmente a dos Estados Unidos? Então, assim, Santiago, eu penso que foi um retrocesso muito grande e que se eu fosse americano, né, eu estaria muito preocupado, ia tomar cuidado em grandes centros urbanos, Nova York, enfim, aquilo que os Estados Unidos há pouco perdeu, que é o medo, no meu ponto de vista, vai voltar agora. Todo aquele sentimento de preocupação e tal, eu penso que vai acontecer. Eu já estou preocupado, eu já fico imaginando nessas viagens internacionais, a nossa segurança, porque é inadmissível. Eles, como o Luiz Fernando falou, eles não têm nenhum compromisso com moralidade. E a religião deles, por mais que a gente se respeite, tem uma estratégia, tem uma forma de atuar que não convence, não pode ser respeitada, né? Porque a pessoa se autoflagela, se mata para tomar a vida daquele inimigo, imaginando que vai para o céu, sei lá para onde que eles vão, não conheço a religião, mas enfim, é algo que toda a sociedade precisa refletir e trabalhar junto, não que tenha que fazer daquele país um escravo de todo mundo sempre, mas de alguma maneira encontrar formas de manter a segurança do mundo e daquele povo, se possível, respeitando lá a religião do Talibã, mas limitando as suas ações. Não é crível, não é possível que a gente autorize a matança que está acontecendo, a escravidão, mulheres acorrentadas. Eu penso que a ONU precisa tomar providência nesse sentido. Mas quando a gente fala a ONU tomar providência, ô Solange Luiz e doutor Maurício, o que eles vão fazer? Porque hoje você vê uma China também tomando partido de um lado, os Estados Unidos tomando partido de outro. Até nessa questão o negócio está polarizado, né? Mas que atitude o mundo vai tomar? Se de repente o maior do mundo, né, os Estados Unidos, estava tomando conta da situação e abandonou, porque tinha feito um acordo, né? Não entrou a China para agora segurar a onda, um exemplo, que seria ou então a União Soviética. Quem que vai lá? O Brasil? Vai a Itália? Quer dizer, não dá ideia. Então, quer dizer, é complicado, né? É complicado. Quem que vai segurar? Quem que vai segurar essa onda aí, né? Quando a gente fala, precisamos ver o que a ONU vai falar. O que a ONU vai falar? O que falaria a ONU na atual conjuntura, Solange? Olha, até o próprio Estados Unidos vai ter que tomar alguma atitude, porque, como o doutor Maurício falou, o medo deve ter voltado para toda aquela nação, né? O mundo está com medo. Imagina quem mora nos Estados Unidos. Lá atrás, eles tiveram que tomar uma atitude, e essa atitude foi sendo tomada durante todos esses anos. E agora, a ONU não pode deixar simplesmente a situação voltar, retroceder, porque acha que está em jogo, como você falou no começo, Santiago, a segurança. E não é só a segurança dos Estados Unidos, a segurança, acho que, do mundo inteiro. Quando a gente for viajar, quando o pessoal vai sair daqui, vai viajar, vai se sentir seguro? Não vai. Então, acho que eles vão ter que sentar, vão ter que conversar. Inclusive, os Estados Unidos podem ter que tomar outras atitudes, retroceder. É que quando a gente fala em dinheiro, em poder, dinheiro, a nação vai ter que ter dinheiro para bancar tudo aquilo que eles bancaram durante todos esses anos, durante esse tempo todo. Isso tudo sempre passa por isso. Eu não sei se o doutor Maurício e o Luciano concordam com isso também. Fora outras associações que eles têm com outros grupos extremistas também, né? Então, quer dizer, isso aí vai retomar, Você sabe qual é o meu maior medo de tudo isso? É a vingança Osama Bin Laden. E essa raiz que eles estão
querendo tomar, ou já tomaram, ao ponto de tomar todo o país, tão rápido como tomou. E agora vamos ver para querer. Isso não gostaria que o mundo passasse. Com certeza, né, Luiz? Eu penso que a questão econômica levantada pela Solange pode ter sido determinante mesmo. Quem sabe os Estados Unidos tenha blefado desse modo para chamar as outras potências a dividir esse prejuízo com ele. Sem dúvida. Todo mundo tem interesse. Então, olhando por esse prisma, talvez uma jogada de xadrez aí do Biden faça algum sentido. Porque se eu fosse o líder de um país como os Estados Unidos, nunca ia me passar pela cabeça sair desta maneira, né? Eu poderia até ter estudado outras estratégias, mas dessa maneira assim, como se estivesse sendo escorraçadas do país, né? Ficou feio, ficou horrível. Mas, enfim, é uma triste realidade que nós devemos lamentar e rezar, quem sabe, com pensamento positivo, fazer com que as autoridades do mundo revejam essa situação, que é uma vergonha para a humanidade, né? Eu acho que nessa hora o tal do G8 faria sentido, né? Sei lá, vai saber. Bom, vamos trazer uma outra informação aqui. Essa aqui é da nossa Baixada Santista, né? De São Vicente. Tem informação do prefeito de São Vicente, o Caio Amado. Ele teve que enviar explicações detalhadas para a Câmara de Vereadores para poder justificar a necessidade de barrar 2 projetos elaborados pelos vereadores. Um deles iria ferir a isonomia, que é o princípio geral do direito, segundo o qual todos são iguais perante a lei, não devendo ser feita nenhuma distinção entre as pessoas que se encontrem na mesma situação. O outro, por conta de vício de iniciativa, só pode ser apresentado pelo Executivo e não pelo Legislativo. A Câmara pode manter os vetos ou derrubá-los, né? Bom, o primeiro, né, que é de autoria do vereador Gustavo Palmieri, do PSB, prevê a proibição de fornecimento de produtos de plástico de uso único pelos permissionários do comércio ambulante e quiosques em toda a extensão da orla das praias da cidade. O segundo é o vereador no lugar dos produtos, né? Segundo o vereador, no lugar dos produtos de plástico poderiam ser fornecidos outros com a mesma função em materiais biodegradáveis, né? E o segundo projeto, de autoria do vereador Igor Ferreira, do PSDB, visa dar mais transparência à execução de serviço. No entanto, conforme explica o Executivo, o veto foi integral, tendo em vista que invade a esfera da gestão administrativa, logo considerado inconstitucional. Cabe exclusivamente ao Executivo legislar sobre a matéria e deliberar sobre o tema em caráter administrativo. Bom, vamos falar aqui com a Solange, que ela é mais da área da política, vamos dizer assim, né? Ela que concorreu ao cargo do Executivo na última eleição em São Vicente. Ô Solange, como é que você vê isso, esse batimento de cabeça, vamos dizer assim, entre o Executivo e o Legislativo? Eles não sabem o que cada um tem que fazer? Pois é, sobre o projeto do Gustavo Palmieri, eu não tenho os detalhes, mas pelo que eu entendi, fica complicado nesse momento de pandemia você exigir que os ambulantes não usem mais copos plásticos, né? Vai encarecer muito o produto para eles, né? As pessoas já estão passando por um momento bem difícil e que encarece o produto também para quem for consumir. Então, eu acho assim, eu não sabendo detalhes do projeto, mas só pelo que eu li sobre essa história, eu acho que realmente nesse momento, agora, não é hora de um projeto como esse. Em relação ao do vereador Igor Ferreira, eu até conversei com ele para entender melhor, porque ele apresentou o projeto, foi aprovado na Câmara e o prefeito Caio Amado vetou completamente, dizendo, não, isso é atribuição do Executivo, não do Legislativo. Eu questiono isso, porque, assim, o vereador, ele quis transparência nas obras, na seleção das obras, para que a população entenda melhor o que está acontecendo e para que os vereadores também possam cobrar de uma melhor forma. Então, isso não é uma atribuição do Executivo. Eu acho que, no caso do projeto do vereador Igor Ferreira, daria, sim, para ser aprovado pelo prefeito Caio Amado. Mas, se ele diz que está reprovando, que reprovou somente por esse motivo, porque isso é uma atribuição do Executivo, tudo bem. Então, pega o projeto do vereador Igor Ferreira, transforma num projeto do Executivo
e pronto, aí está resolvido o problema. Esse projeto é muito bom para a cidade, porque vai dar transparência no cronograma de obras, a população vai saber o que a prefeitura está programando para a cidade e os vereadores vão poder cobrar melhor, não só os vereadores, como a população de uma maneira geral. No caso, eles fiscalizariam melhor, né? Segundo dizem, porque essa prestação de conta tem que vir do executivo. Mas aí, no caso, eles queriam que saísse do legislativo, né? Tipo, todo mundo visse, para depois ser aprovado, né? Como é que você vê isso, doutor Maurício, juridicamente? Veja bem, Santiago, no que diz respeito ao primeiro projeto, eu penso que o veto é correto. Correto por duas circunstâncias. Primeiro, a levantada pela Solange, que com muita propriedade trouxe a dificuldade que o Covid trouxe para os ambulantes de modo geral, mas não só isso. A questão vai gerar ou geraria uma concorrência desleal, na medida em que o autônomo ia ter que fazer um sacrifício maior, economicamente falando, para adquirir esses produtos que pudessem ser negociados ali na praia, mas a barraquinha ou o barzinho ali da esquina, do outro lado da Avenida da Praia, poderá, não há veto, ele vai poder usar esses plásticos, enfim, comercializados de modo geral. Então, a concorrência não vai ser leal nesse sentido, vai causar um prejuízo para os ambulantes que estão ali ganhando o seu ganha-pão. Além do que, me parece que a ideia de proibir o uso de plásticos na praia é tentar, de algum modo, proteger ambientalmente ali as águas, a areia da praia e tudo mais. E a gente sabe que o plástico que estão sujando as nossas praias, as nossas areias, em grande parte, ele vem mais das palafitas do que propriamente do público que frequenta as areias da praia de São Vicente de Santos. Isso tem estudos aí, basta fazer a pesquisa. Então, no meu ponto de vista, além de trazer uma concorrência desleal, ambientalmente ele não faz muito sentido. Era melhor fazer um projeto lá para as palafitas e tal, que traria um resultado muito melhor do que esse. Agora, até porque, hein, doutor, desculpa te cortar, até porque tem a limpeza urbana, né, que passa regularmente na praia, então seria muito mais fácil retirar esse lixo do que na palafita, né? Exatamente, então não faz muito sentido, mas de qualquer maneira eu concordo com o prefeito. Agora, no que diz respeito à questão da prestação de contas, eu gostaria de comentar dois fatos. Primeiro, que o STF já julgou que é insuscetível de regulamentação, o vício é insanável para aquelas leis que foram feitas pela Câmara Municipal, mas que são de atividade exclusiva da administração. Ou seja, a legitimidade é só do Executivo e mesmo que cortem o veto e tal, pode ser que uma ação de inconstitucionalidade venha a ser levada a efeito e todo esse esforço da Câmara de São Vicente seja perdido. Então, precisa estudar mesmo essa questão. Além do que, a prestação de contas, no nosso ordenamento jurídico, existem outros caminhos, né? Tem aí o portal, pelo menos deveria ter adequadamente, o portal da transparência, e todo cidadão, inclusive o vereador, principalmente o vereador, ele tem o direito de peticionar, de exigir do administrador qualquer prestação de contas. Então, em que pese possa ser feito um projeto, né, copiado aí, o Executivo fazer um projeto, já que é da intenção da Câmara, ainda assim, existem outros meios que, de repente, o tempo que vai se perder, o capital político que vai se gastar combatendo um veto do prefeito, se utilize o vereador e qualquer um do povo dos caminhos que a gente tem. Protocolo, se você está com dúvida em qualquer atividade, em qualquer obra, protocolo um pedido administrativo. Se em 5 dias o município não responder adequadamente, tem o habeas data, tem, enfim, uma série de meios jurídicos de você conseguir essa informação, inclusive fixando multas, enfim. Tem consequências que podem ter outra solução do que essa política. Então, tem que ver o interesse realmente de entrar nesse embate, perda de tempo, capital político, uma questão que existe outra solução. Tá certo. O Luiz Fernando, como é que você vê aí esse veto da Câmara com o prefeito e vice-versa? Olha, o doutor Maurício esclareceu
de uma sabedoria notória. Quanto aos vereadores, eu acho que ele tem que ir pelo caminho que o doutor Maurício falou. Eles são as pessoas que têm que cobrar, mas no caminho certo. Se houver alguma dúvida, tem que peticionar e pedir um esclarecimento. É esse o caminho. Agora, o executivo tem que ter o seu próprio poder de tentar fazer aquilo que deve ser feito pela sociedade. Agora, qualquer dúvida tem que ser esclarecido. Quanto ao outro assunto, olha, é tudo uma questão de educação. O descarte é tudo. O plástico é reciclável. Se a gente tiver uma campanha orientando, mostrando aos males que fazem um descarte mal feito, a agressão que a gente faz à natureza, sabe? A nossa sociedade parece que não entende, que joga as coisas assim como se nada fosse acontecer. Eu ando pela cidade, eu vejo o lixo da cidade de Santos. É inadmissível que a sociedade santista, o pessoal de São Vicente, da Baixada Santista, possa ser tão descabida para jogar tanto lixo na rua e não recolher esse lixo para fazer um descarte adequado e reciclar tudo isso. Não ia ter esse problema nenhum se tivéssemos educação. O problema é mais simples do que se possa imaginar, mas sem educação causa todo esse transtorno e a sociedade que paga por isso. Sai mais barato, né? Isso aí já é aquela ação preventiva também, né? Que sai mais barato também, né, Luiz? Mais tranquilo. Vida, hoje eu estava... Vamos chegar lá. Fezes de cachorro. Eu recolho e jogo no vaso sanitário. Não, e é isso que você está falando. Um bom exemplo. Hoje, a pessoa que sai sem o saquinho, sai com o cachorro sem o saquinho e que não cata a caca dele, parece que ela está fora do esquema, né? Fora do quadrado, né? Gozado isso. As pessoas já olham ela com um olhar de punição, né? Então ela, obrigatoriamente, mesmo não gostando, vai lá com o saquinho, né? Eita, nós. Poxa vida, e ainda falo, a água do vaso sanitário é uma água limpa, fornecida pelo Sabesp. Água, meu Deus. Tá exatamente. Bom, vamos trazer aqui o outro assunto que está chamando muita atenção, do General Augusto, né? Olha aí, o General Augusto Heleno, ele trouxe aí uma informação direto lá do seu gabinete. O ministro, né, do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, ele afirmou na última segunda-feira, agora dia 16, em entrevista, que o artigo 142 da Constituição pode ser utilizado para conter eventuais crises institucionais, ou seja, muito graves. Se ele existe no texto constitucional, é um sinal de que ele pode ser usado ou não, né? Como está na Constituição, então ele pode ser usado. Foi o que disse o general. O tal do artigo 142 não diz quando é que as Forças Armadas devem intervir, mas colocam que é uma intervenção que acontece por necessidade de manter a tranquilidade no país e pode acontecer em qualquer lugar, pontuou o ministro. Para Augusto Heleno, no entanto, o desejo é que a medida não seja utilizada, né? Precisamos torcer para que ele não seja empregado, é o que diz, porque será um emprego inédito com todas as circunstâncias, avaliou. De acordo com o artigo citado por Heleno, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Bom, é uma coisa que nos outros anos a gente não ouvia, né? Claro que está lá na Constituição, já faz, desde 88 pelo menos, está lá na Constituição, mas é um artigo que a gente não lia. Eu, particularmente, nunca tinha lido, mas o pessoal fala tanto, né, agora, que a gente acaba lendo. E a gente vê que existe realmente o ponderador lá de todos os poderes, né, aquela coisa, que no caso, esse artigo 142 que dá justamente essa autorização para as Forças Armadas agirem.
né? E a gente tem ouvido falar muito, porque a gente está vendo essa polarização, o STF mandando no país, o presidente falando demais, fica aquela troca de farpas, põe deputado na cadeia. Hoje nós temos aí pelo menos 8 presos políticos no país, pessoas que não têm o direito da liberdade de expressão, independente do que seja. Já conversamos muito sobre isso, né, aqui no programa. Agora vem essa afirmação de um general. Doutor Maurício, o general falou que o 142 pode ser usado e, se for usado, não é golpe de Estado não, né? Tá na Constituição? Tá lá, artigo 142, é claro, a Constituição é vigente e, consequentemente, ele também. Santiago, para mim já está tudo desenhado, está tudo muito bem encaminhado e o Bolsonaro, com a orientação da sua equipe e também dos generais, está tudo muito bem encaminhado. Veja bem, já, como você mesmo salientou, já faz algum tempo que o STF, veja bem, não só o Alexandre de Moraes, o Barroso, mas em razão da omissão de todos os demais membros do STF, ou seja, são uníssonos, o STF já passou dos limites, inclusive e principalmente dos limites constitucionais. Temos presos políticos, como você já salientou, né? Crimes de opinião, que não está vigente no nosso Código Penal. Enfim, estão dirigindo o país a canetadas, estão cerceando a mídia, né? Pelo menos a mídia correta, né? A Cruzoé, por exemplo. Estão cerceando auditores fiscais, Santiago, que estão investigando os ministros. Enfim, tem uma série de fatores que tornou público e notório que o STF não está indo bem, que o STF está passando dos limites constitucionais. E, nesse sentido, Bolsonaro, já na semana passada, anunciou, olha, eu vou fazer um impeachment, uma queixa, uma representação no Congresso contra pelo menos os dois, Barroso e Alexandre de Moraes. E se sentarem em mais um pedido de impeachment dos ministros do STF, como já sentaram várias vezes, tem acho que uma meia dúzia de pedidos lá, eu vou ter que tomar uma providência, porque não tem mais outra solução. O caos está se aproximando. Cada vez que reivindicações legítimas do povo brasileiro, como, por exemplo, o voto auditável, e circunstâncias públicas e notórias como essa de cerceamento da palavra do congressista Daniel, por mais que ele seja o absurdo que ele fale, ele ainda foi cerceado, a mídia, enfim, todos esses fatores negativos trazidos pelos membros devem ser analisados pelo Congresso e que, se for o caso, impeachmentados. Se o Congresso sentar, eu penso, aqui o Maurício, estudante de Direito, advogado, militante há 30 anos, vai estar presente os requisitos do artigo 142, que diz assim, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, aqui que é o importante, por iniciativa de qualquer um desses, da lei e da ordem. Ora, a nossa lei maior, a Constituição, está sendo descumprida pelo STF. Ora, se vamos garantir a lei e a ordem, com a ajuda das Forças Armadas, destitua-se o STF e vamos formar outro aqui, sob o comando do Presidente da República e do Congresso também, aí, diante das circunstâncias que a lei permite. Eu acho que esse é o desenho. Me parece que o general Augusto Heleno está dando para esse cenário, essa possibilidade que é constitucional, e os fatos estão levando para essas circunstâncias. Eu acho que, se o STF não retroagir, eu acho que esse cenário vai acontecer logo, logo, antes das eleições. É complicado. E a gente vê, né, realmente muita discussão sobre esse assunto, né? Várias rodas de amigos a gente ouve falar justamente nesse artigo 142. Ô Solange, onde que o povo ganharia nisso? Fala para mim. Olha, eu não sei onde o povo ganharia nisso, me preocupa muito. Para mim, é uma intervenção militar perigosa para o Brasil. A gente sabe que está uma bagunça, né? Essa mistura de poderes, um interferindo no outro, está uma bagunça. Mas não acho que é desse jeito que a gente vai resolver.
O povo não ganha com isso, não vejo uma luz no fim do túnel dessa maneira. A nossa Constituição, apesar de ser a última de 88, ela já precisa ser revista. Tem leis lá também, doutor Maurício, que o senhor sabe, que nunca foram colocadas em prática. Tem a lei do imposto para grandes fortunas, está lá, existe, está na Constituição, mas não teve nenhuma outra lei regulamentando isso. Então, como não há interesses, não se discute isso. E tem várias questões, vários aspectos da Constituição que precisam ser revistas. A gente vê aí várias leis sendo aplicadas, tentando mudar, que muitas acabam sendo consideradas inconstitucionais. Então, assim, eu não acho que essa é a solução, me preocupa isso. Eu acho que o Brasil pode retroceder, voltar a uma época que eu acho que não deveria, né? A gente sabe o que aconteceu no passado, e me preocupa muito, muito, e espero que o doutor Maurício esteja errado, que isso aconteça até mesmo antes das eleições. Tomara que isso não aconteça no país. Só para registrar, viu, Solange, querida, e Santiago, Luiz Fernando, não é que eu deseje isso, longe disso, eu penso que o bom senso deveria prevalecer em todos os atores desse filme horrível que nós estamos vendo na nossa política. Mas é um cenário, é uma possibilidade que se apresenta no meu ponto de vista técnico. Só isso, para registrar. Uma coisa que chama muita atenção é que, por exemplo, você fala nos 3 poderes, né? Você imagina o quê? Que o presidente está brigando lá com o Senado, com a Câmara, mas você nunca imagina que o STF, que no caso é a lei, vai ser o que vai dar o problema, né? Isso que dá uma instabilidade muito maior. Porque se de repente tem uma intervenção para separar a briga entre presidente e o Senado, é uma coisa. Agora, entre presidente e a lei maior do país, é outra coisa, né? É uma potência diferente. Você não vê assim também, Luiz? É uma queda de braços sem precedentes. E aí, quem tem mais força. Esse é o medo. Tá? O Talibã não voltou aí. Quem esperava que o Talibã voltasse. Esse é o medo. Agora, quem tem mais força? Existe agora uma briga de poderes. Queiram ou não queiram, foi instituído uma briga de poderes. Tem vaidade? Não sei. Só sei que o Brasil está passando por um problema muito sério. E a imprensa está mostrando de uma certa forma, tem imprensa que toma um lado, tem imprensa que toma outro, não sei aonde vai dar, só sei que as consequências podem ser gravíssimas. Então, quem vai sofrer, sabe quem vai sofrer? A sociedade. Pode ter certeza que quem sofre com essa queda de braço é a sociedade, porque a intervenção militar, civil, quem vai sofrer é a sociedade. Essa briga que nada melhor do que a conversa, a instituição chegar e conversar, tentar resolver. O país é de todos. O país ele tem que ser feito para a sociedade, não para alguns. Não manejar as regras conforme interesses próprios. E não pode estar a lei acima da lei. Como o doutor Maurício algumas vezes já falou, sabe, você usar a lei para canalizar forças. O que está acontecendo. O outro, eu não vou falar bem ou mal do presidente do PTB. Ele paga pelo que ele fala, porém, eu não sei, eu não fazia juízo de valores em relação aos depoimentos dele. Só sei que as coisas têm consequências. Parece até aquele rapaz, o menino da porteira está passando mal pelo áudio dele que foi colocado no ar, o Sérgio... O Sérgio lá, Reis, né? Sérgio Reis. Que falou que o país é parado... deu um pico de diabetes dele, ele está sumido. Ele, cara com quase 90 anos de idade, 85 anos. E aonde vamos parar? Tem que conversar, tem que resolver. O Brasil tem 235 milhões de pessoas. A gente não pode brincar com essa população. 211 milhões, Luizão.
Vou aumentar Homem tanto tem assim, pouquinho, não. homem- eu nasci tinha 90 milhões. Quando eu nasci, de repente disparou. Mas é isso. Bom, eu peço a Deus para que o Brasil esteja sendo governado por Deus. E isso acabe e não haja nenhuma intervenção e que a conversa seja bom para ambos os lados. É que a gente vê que existe uma ideia, né? Uma coisa que chama muita atenção é que a imprensa em geral, você vê que alguns veículos de comunicação há uns anos atrás chamava atenção para um lado da história, independente de política, né? Os acontecimentos. E hoje acontece a mesma coisa, ele chama atenção para outro lado e não explica o que é. Um exemplo, a urna eletrônica, né, é confiável. A gente via que, no caso, as maiores redes de TV falavam, olha, tem que ter tal, vai dar, todo mundo apoiava. De repente, de um dia para o outro, não apoia e não fala por que não está apoiando. É isso que chama atenção. Aí junta o STF, junta tudo que está acontecendo, né, que a gente está vendo que está mal resolvido. Então, põe num caldeirão, sai esse salseiro aí apimentado, né? E a gente ainda tem que dormir com esse barulho de quem sabe um dia que vai acordar, vai estar lá com o artigo 142 da Constituição na cabeça, né, ô Solange? Ô doutor, se acontece isso, qual a primeira movimentação? No caso, as Forças Armadas invadem, né? Aí no caso é uma invasão que tem nos poderes, né? Para tirar quem está lá no poder? Não necessariamente, Santiago. Nos dias de hoje, como o mundo está mudado, basta o posicionamento deles, que em razão de um dos poderes, né, o Executivo, o Congresso, o próprio Judiciário, requisitar a atuação das Forças Armadas para retornar à ordem, eles podem se posicionar, declarar, nesse por ato do Exército, enfim, das Forças Armadas, destitua-se o STF, por exemplo, sob pena de levá-los à forças, enfim. Mas eu acho que eles podem se posicionar antes de exercerem a força propriamente dita, até porque não se pretende prender ninguém. Mas o grande problema é que perdeu-se a representatividade. Eles estão mandando intimações, a exemplo do que aconteceu com o Roberto Jefferson, que foi preso, numa atitude absolutamente inconstitucional, porque crime de opinião não prende ninguém, crime de calúnia, difamação não prende ninguém. Ele não era deputado federal, então ele não tinha privilégios, então não podia ser o STF, tinha que ser um juiz de primeira instância. Enfim, está tudo errado no caso dele. Então, assim, se for reivindicado, por exemplo, no caso que eu citei, o presidente da República vai lá e requisita o Exército para tomar uma providência, já que perdeu-se a ordem, né? A lei e a ordem não estão sendo mais respeitadas pela Constituição. Aí o Exército se posiciona e fala, destitua-se aí a força no sentido da canetada, o STF para, de forma organizada, compor outro grupo, por exemplo. Mas isso tudo vai ser diante de uma estratégia, evidentemente, com muita polêmica, discussão jurídica, discussão internacional. Aliás, já tem alguns jornais de mídia internacional participando dessa discussão, porque me parece que já perderam a linha, Santiago e Solange. Veja bem, você que está tentando entrar aí na política, já entrou, enfim, imagina, você tem a sua opinião formada, que a gente respeita e tal, e por causa da sua opinião, vai lá o STF, manda te prender, quando você, no máximo, deveria responder por crime de calúnia, de injúria, de difamação. Assim, perdeu-se a linha. O Moraes, o Alexandre de Moraes, ele botou a capa de herói paladino e está fazendo na condição de vítima, de investigador, de julgador, o que a nossa Constituição não prevê, não permite. Então, está tudo ilegal. E se ele não chegar no bom senso, se o STF não chegar no bom senso e resolver isso internamente, não tem outro jeito. Quem que vai ser? Vai ser o Bolsonaro que vai dar uma canetada? Não tem, a legislação não prevê. Vai ter que ser por meio do artigo 42, porque eles não vão abrir mão daquela vida que eles têm lá, Santiago. Tu acha que vão abrir mão? Não, então, e a gente vê, hein, Solange e o Luiz, a gente vê que existe uma coisa muito louca também nisso tudo, porque se vem esse artigo 142, realmente tem que ter a intervenção militar, aí tal, fica os militares tomando conta até apaziguar quem é o que é o que, quem vai sair, quem não vai. Como é que volta isso? Volta a mesma coisa.
né? Isso que me chama a atenção. Se é para fazer uma intervenção, então tem que tirar tudo e colocar tudo novo, não é? E é uma coisa que não está escrita aí no caso, que nem a Solange falou e falou muito bem, a Constituição deveria ser mudada, né? E já aconteceu tantas coisas, né, Solange? Que é atualizada, exatamente, Luiz. Que aconteceu tantas coisas que esse aí é um termo que não foi atualizado, e é importantíssimo, que é a soberania. Né? Como é que vai fazer? Por exemplo, entrou o Exército, tirou todo mundo, tirou o Bolsonaro, tirou os 11 lá do STF, tira a Câmara, tira o Senado, pronto, tá, agora vamos ver quem é que fica, quem é que não fica. E aí, resolveu, vai ficar quem? Os mesmos. Na lei de hoje é isso. Agora deveriam ficar o quê? Tudo novo. E cadê isso? Né? Então eu acho que não adiantaria nada se viesse aí no caso essa intervenção. Tô errado, Solange? Olha, as leis precisavam ser revistas com urgência, porque nós, e quando eu falo nós, eu falo a população de uma maneira geral, políticos, população, todo mundo, nós não sabemos lidar com as milícias digitais. O que acontece? Quando veio o avanço da internet, que é maravilhosa, né, a gente não tem o que falar, só que tem esse outro lado negro obscuro que acabou dando origem a todos esses problemas que a gente vê, até essa interferência de poderes. Uma milícia digital impressionante que a gente vê no país, e não estamos sabendo lidar com isso, e por isso está tendo essas interferências. Eu acredito muito que a gente precisa parar para conversar, para discutir isso, mudar a Constituição, mudar as leis, e não chegar a esse extremo de ter uma intervenção militar. Assim, a gente vê os absurdos que a gente, né, durante o meu processo eleitoral, eu vi os absurdos do que é uma milícia digital, enfrentei muita coisa ruim, né? Eu entrei com algumas ações quando era muito mais agressiva em relação à condição de mulher, né? Mas você não tem controle sobre isso e a gente não sabe lidar com isso, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro sabe muito bem o que é uma milícia digital, né? Então, eu acho assim, a gente precisa rever as leis urgentemente e espero que não cheguemos a esse extremo de uma intervenção militar. Luiz, seu último debate aí, o que você acha? Um minutinho para você. Então, eu concordo com a dona Solange Freitas. E eu acho que o Luiz caiu lá, hein? Doutor Maurício, só para encerrar então, você. Eu gostaria de agradecer esse debate de qualidade, repetindo que não é meu desejo, mas infelizmente essa dança de vaidades, eu vejo que esse cenário é o mais provável, mas eu gostaria que não fosse. Eu gostaria que o nosso regramento jurídico conseguisse resolver isso sem grande dano para a população, para a sociedade, mas está difícil, viu, Santiago? No meu ponto de vista. Eu também não vejo muita jogada boa aí não, viu? Luizão, alguém ligou para você, né? Não ligou, eu tô fora, eu tô no avião, cara. Bom, chegou a tempo então de... Ei, eu acho que o avião... Eu caí do avião. Ainda bem que não foi agarrado na roda, né? Pelo amor de Deus, né? Não, eu tava que nem a mala do Santos Futebol Clube naquela época que caiu do avião. Do Barcelona? Caiu do avião. Mas olha, para mim foi uma honra participar com vocês e espero que o nosso país não caia em desgraça. Eu oro todos os dias para que a maior nação do planeta, entre em paz e trabalhe e possa dar a melhor sociedade do mundo para todos nós aqui. Tá certo, Luizão. Obrigado, hein? Solange, obrigado pela sua presença também. Vê se volta mais vezes, não some não, hein? Eu que agradeço, gostei muito de participar desse debate de hoje e me convida mais vezes sim, tá bom? Com certeza, vou convidar, hein? Doutor Maurício, obrigado pela presença também. Amanhã estamos aqui, hein? Um abração para você. Bom, e para você que está nos assistindo também, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho. E amanhã, 13h, temos mais um Cidades em Debate aqui na nossa TV Unisantos. Um grande abraço, estamos com Deus. E amanhã, quem chegar primeiro, 13h. Espero outro. Até lá.